Tá começando a gravar. Então, queria só saber de vocês que estão aqui, se alguém voltou a assistir o vídeo, ficou com alguma dúvida do vídeo que a gente encerrou a aula semana passada, ou está tudo tranquilo. Tranquilo, professor. Obrigado por responder, que tem gente que está aqui, mas não está com vergonha de responder. Não precisa ficar com vergonha, não. Bom, então, vamos começar. Já tem público suficiente. Então, a gente terminou com um vídeo, né, mostrando como que é o funcionamento básico de uma farmácia de manipulação. Vocês estão conseguindo ver aí o material? Opa! Estão conseguindo ver o material? Sim. Beleza. Então, vamos, depois desse vídeo, definir o que é a disciplina que a gente vai estudar, né? Que é a farmacotécnica, para vocês terem uma noção, né, dessa definição mais, digamos assim, lista da palavra farmacotécnica e do que a gente vai ver. Nossa, espero só que não caia a luz com esses trovões todos que estão. Bom, então essa foto que vocês estão vendo aí é lá no laboratório de farmacotécnica, é uma turma anterior. Não sei se vocês estão reconhecendo alguém ou... Não, mas não é uma turma tão antiga assim que vocês talvez não tenham encontrado. Foi um dia que a gente estava fazendo algumas soluções e eles tinham feito um enxaguatório bucal. Então, por isso que eles publicaram essa foto, né? E colocaram ali, um brinde a você que tem mau hálito. Então, se Deus quiser, lá no final do semestre, a gente vai conseguir ir para o laboratório e a gente vai, então, produzir alguns produtos diferentes que são comuns dentro de uma farmácia de manipulação, para que vocês tenham uma noção de técnica, de preparo e tudo mais. Falando, então, da farmacotécnica, a gente pode definir ela como uma ciência, né, que é responsável pelo desenvolvimento e produção de medicamentos. Então, quando vocês forem trabalhar numa farmácia de manipulação ou forem montar a sua farmácia de manipulação, vocês vão trabalhar com produção de medicamentos, sim. Chega uma prescrição e vocês vão lá e fazem esse medicamento. Porém, para facilitar a vida, né, de quem trabalha dentro de uma farmácia de manipulação, a gente já deixa preparado, digamos assim, a gente já deixa os medicamentos preparados a meio caminho. Então, você já deixa alguma coisa pronta para quando chegar a prescrição, você fazer esse medicamento rapidamente. Então, digamos, por exemplo, que chegue lá uma prescrição de um creme de ureia 10%. Então, o que você tem que fazer, né, no processo todo? Você tem que fazer o creme, depois que você fizer esse creme, ele estiver pronto, estiver na temperatura ambiente, tudo mais, você pode incorporar a ureia, daí você vai colocar a ureia ali dentro, vai misturar, e daí ele está pronto, é só embalar. Só que esse fazer o creme, ele pode tomar um tempo para você, porque você tem que aquecer, primeiro você tem que pesar, depois tem que misturar, aquecer, esperar esfriar, tudo mais. Isso aí pode levar umas 2 horas. Agora, imagine numa farmácia onde você tem lá 100 fórmulas por dia, 100 fórmulas de creme, se cada uma dessas receitas que chegar, você tiver que fazer o creme para depois incorporar as substâncias. Você não vai dar conta, né? Então, as farmácias têm a permissão de fazer esse numa quantidade grande, daí a gente chama isso de base farmacêutica, um creme base. Da mesma forma que a gente faz o creme, a gente pode fazer um shampoo base, pode fazer um condicionador base, pode fazer
uma loção base. Então, aquelas formas, né, aquelas fórmulas que você vai utilizar sempre, que são a base para a produção dos medicamentos, a gente pode deixar pronta por um período de tempo. Geralmente a gente faz para abastecer uma semana. E essas fórmulas, elas têm que sair de algum lugar. Da onde que elas vão sair? Tem duas possibilidades. Você pode gastar um pouco mais de dinheiro e já comprar essas fórmulas prontas, em grande quantidade, de empresas que se dedicam, né, e se especializaram em fazer essas bases farmacêuticas. Então, você pode comprar lá dessas empresas 10 quilos de creme, daí eles têm um prazo de validade estendido, aí o prazo não seria de uma semana, você pode armazenar por mais tempo, conforme o prazo de validade deles. E você pode pagar para a empresa fazer para você. Sai mais caro, né? Então, isso aumenta o custo da tua empresa. Imagina, você vai ter que comprar uma grande quantidade de creme, uma grande quantidade de loção, uma grande quantidade de gel, uma grande quantidade de shampoo base, e assim vai. Então, acaba sendo um pouco mais caro. E você pode você mesmo fazer. Eu utilizo, em média, 10 quilos de creme por semana. Então, eu vou lá, me dedico na segunda-feira, geralmente, na parte da manhã, a fazer essas bases. Então, de manhã eu faço a base de creme, faço 10 quilos, vejo lá quanto de gel que eu preciso para a semana, já faço, e faço todas as bases e vou só utilizando durante a semana. Só que essas fórmulas, quando a gente faz dentro da farmácia, elas não vêm do nada, né? A gente tem que tirar isso de algum lugar. E daí vem essa palavra aqui, deixa eu achar o... Não achei aqui. Então, vem essa palavra desenvolvimento. Então, você vai ter que criar esses produtos dentro da sua farmácia de manipulação. Existem fórmulas em livro, existem fórmulas em as próprias empresas que vendem matéria-prima, muitas vezes elas já te dão algumas fórmulas, claro, para que você use a matéria-prima deles e assim por diante. Mas você criar, fazer, por exemplo, um creme que tenha uma qualidade, né, diferente dos outros cremes que são fabricados aí nas outras farmácias de manipulação. Eu quero fazer um creme especial, que as pessoas usem e realmente sintam que é um creme bom, não é aquele creme base mais opaco, que não tem brilho, que faça mais algum efeito de hidratação e tudo mais, e assim por diante. Então, você cria uma fórmula exclusiva. Eu vou só parar um pouquinho para abrir para alguém que chegou aí, só um pouquinho. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando nesse processo. Eu vou criar a minha base, eu vou criar algo que vai ser diferente do que as outras farmácias produzem. Eu vou criar a minha base, eu vou ter ali a minha identidade, tá? Então, é a ciência responsável pelo desenvolvimento e produção de medicamentos, levando em conta o efeito terapêutico e a estabilidade, né, desejados. Então, o prazo de validade é bastante importante. Geralmente, dentro das farmácias de manipulação, a gente tem uma política de preparar medicamentos com um prazo de validade curto. A gente determina um prazo de validade curto. E esse prazo, obviamente, vai depender do tipo de produto. Tem farmácia que coloca um prazo de validade padrão, tipo 3 meses, mas você pode fazer, muitas vezes, um prazo de validade para cada produto, né, determinado por você. E esse prazo de validade pode estar relacionado com o tempo de utilização do medicamento. Então, vamos pensar o seguinte, uma cápsula. A pessoa chegou com uma prescrição,
de um determinado medicamento lá que é feito em cápsula e é para 10 dias de tratamento, tá? Então, você vai fazer a quantidade para 10 dias de tratamento e vai ter que estabelecer um prazo de validade. Digamos que essa cápsula aí, ela tem que tomar uma vez por dia, então o médico pediu 10 dias, 10 cápsulas. Uma vez por dia, 10 dias, ela vai fazer 10 dias de tratamento. Aí o que acontece? Tem gente que para, né, antes de terminar o tratamento. E de repente a pessoa tomou 8 lá e 2 ficaram sobrando. Aí fica aquela embalagem com aquelas 2 cápsulas rolando pela casa da pessoa, né? E um dia lá na frente ela vai ver aquela embalagem, vai lembrar daquelas cápsulas, vai dizer, eu vou tomar, né? Aí ela vai olhar o prazo de validade. Se a gente põe um prazo de validade muito grande, ela vai acabar tomando aquele medicamento daí sem a necessidade. Então, geralmente, a gente faz o quê? São 10 dias de tratamento? Vamos colocar um prazo de 1 mês. Então, se a pessoa não tomar dentro de 1 mês, ela não toma mais, né? Se ela não fez o tratamento corretamente dentro desse mês, pode esquecer que já não vai servir mais. Então, dessa forma, a gente coloca um prazo de validade que está muito relacionado com o tempo de utilização daquele medicamento, para que a pessoa não guarde aquilo por muito tempo e, de repente, queira utilizar o medicamento em uma outra oportunidade. Então, a gente faz esse prazo bastante curto. A farmacotécnica vai se preocupar também com as condições de acondicionamento. Então, é o que a gente chama de fracionamento, né? Então, quando você compra matéria-prima, você compra geralmente para uma grande quantidade, né? É uma grande quantidade para, né, poder te abastecer por um bom tempo. E o que acontece? Geralmente você compra, digamos que você compre lá uma matéria-prima de 1 quilo. Aí, essa matéria-prima, então, vem num saco grande, que você pode deixar no seu depósito, mas você não consegue levar esse saco de 1 quilo para o seu laboratório, porque vai tomar muito espaço. Então, geralmente, o que a gente faz, a gente transfere uma parte desse produto para uma embalagem menor. Então, digamos que eu pegue um pó lá de 1 quilo e transfira para um pote que caibam 100 gramas. Vão ficar 900 gramas lá no meu depósito e 100 gramas vai para dentro do laboratório. Aonde que eu vou armazenar isso? Como que eu vou armazenar? Então, eu tenho que prestar atenção, né, e é dever da farmacotécnica estudar isso, prestar atenção na forma como vou acondicionar. Pode ser num frasco plástico, o frasco pode ser transparente ou tem que ser opaco para que a luz não penetre dentro do frasco e não venha sei lá, causar algum tipo de dano para a substância que está ali dentro. Tem que guardar em que temperatura, tem que guardar em que faixa de umidade. Vai para a geladeira? Não vai. Vai para o freezer? Não vai. Posso deixar em local com claridade ou tem que ser local escuro? Tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Transporte e armazenamento também. A questão do armazenamento e o transporte aqui já voltando mais um pouquinho para a questão do paciente. Como entregar esse produto já acabado para o paciente? Precisa de geladeira, então eu vou entregar dentro de uma caixinha de isopor, com aquelas saquinhos de gelo, como que vai ser, né? Ele não pode ser armazenado em temperatura ambiente, tem que ser armazenado em geladeira, então eu tenho que avisar, né, passar a informação para o meu cliente que ele tem que guardar esse produto assim que chegar em casa, retirar da caixinha. E isso é muito importante, porque muitas vezes as pessoas sabem que tem que guardar dentro da geladeira, o que elas fazem? Elas pegam a caixinha de isopor, né, onde está o produto dentro, colocam dentro da geladeira fechada e acham que está armazenado corretamente. Está armazenado corretamente? Pergunto para vocês. O que vocês acham? Não. Por que não?
Tipo, por causa que o isopor pode garantir a temperatura dentro ali, porque ele isola a temperatura, sei lá. Só por Sim, um período ele de tempo? isola. Então, ele isola a temperatura ali dentro, enquanto o gelo está ali, né, ele está mantendo a temperatura. Chega um determinado momento que ele não, né, a temperatura não vai se manter. E se eu tenho a caixa fechada, eu estou isolando o produto que está ali dentro da própria temperatura que vem de fora. Então, se eu colocar dentro da geladeira, mas com a caixa de isopor fechada, a temperatura mais baixa da geladeira não vai conseguir entrar ali dentro. E muita gente não se dá conta disso, né? Pega a caixinha de isopor fechada, coloca dentro da geladeira e acha que está mantendo na temperatura da geladeira. Na verdade, está mantendo a temperatura que está dentro da caixa, né? Que não é a temperatura da geladeira. Outra coisa que as pessoas fazem: tira da caixinha, coloca dentro da geladeira. Coloca geralmente aonde? Na porta? Na porta. E a porta é o lugar onde mais tem variação de temperatura. Cada vez que você abre, a temperatura aumenta ali, né? Cada vez que você abre a porta, aumenta a temperatura. Cada vez que você fecha, a tendência de a temperatura voltar a baixar. Isso, né, é muito ruim para um produto, um gel, um creme, porque ele pode começar a perder a estabilidade. Então, é dever da gente entender isso e é dever da gente passar isso para o nosso cliente, para que ele não venha lá no futuro dizer assim: aquele creme que eu fiz lá naquela farmácia não funcionou, aquela porcaria, nunca mais faço lá. Né? Então, às vezes, acontece de você fazer a coisa toda correta, não passar esse tipo de informação para o cliente e ele não ter obrigação de saber, porque ninguém tem obrigação de saber, né? Nós temos, mas eles, clientes, não têm. E de repente ele faz a coisa errada e vai culpar quem? A farmácia, porque ele nunca vai achar que ele fez a coisa errada. Quem fez a coisa errada foi a farmácia. Então, para a gente evitar qualquer tipo de transtorno, é sempre bom a gente passar toda a informação possível e imaginável para o cliente. Muitas vezes vocês vão ver nas farmácias de manipulação um potinho de creme que vem com uma espátulazinha em cima, né? Para que serve essa espátula? É sempre bom contar para o cliente: essa espátula aqui é para você retirar o creme dentro do pote sem enfiar o dedo lá dentro, porque a gente não deve colocar o dedo dentro do creme, porque pode contaminar o produto, né? Então, muitas vezes as pessoas não sabem, a gente precisa explicar, a gente tem que sempre partir da suposição que as pessoas não são obrigadas a saber, então que a gente tem que passar essa informação. Porque senão chega aquela espátula lá, o que a pessoa faz? Não usa. Quem já usou, né, sabe como fazer, mas de repente pega a espátula, pega um pouco de creme, passa no dedo, e daí o que acontece? Contaminou a espátula, daí vai lá e passa de volta no creme. Está contaminando o creme do mesmo jeito. Então, é sempre bom a gente falar: olha, tem a espátula, você usa uma vez, tira o creme, aí você faz uma lavagem, uma limpeza, tal, e assim por diante. Coisas que parecem muitas vezes óbvias, mas que as pessoas não são obrigadas a saber. Né? Voltando, então, aqui a essa definição de farmacotécnica, então, além de levar em conta efeito terapêutico, transporte, armazenamento, tem que levar em conta também a melhor forma de administração e dispensação, como eu já acabei de comentar. Então, o farmacêutico também tem que ser um administrador, ele vai trabalhar com documentação, ele vai trabalhar com as burocracias que existem dentro de uma farmácia, né? E já falo para vocês que a maior parte do trabalho do farmacêutico está relacionada à questão documental, à questão administrativa mesmo. Então, o farmacêutico
pouco fica dentro dos laboratórios. Muitas vezes ele supervisiona o trabalho dos funcionários, né, que estão ali auxiliando ele, do que realmente colocando a mão na massa para fazer a produção. Vou abrir ali a porta para alguém que acabou de chegar. Então, essa definição de farmacêutica complexa, envolve todo o trabalho que o farmacêutico tem. Só para vocês terem uma noção das disciplinas que envolvem a farmacotécnica, que a farmacotécnica precisa, né, então, de alguns temas de algumas disciplinas anteriores. A gente vai precisar da física, né, quando a gente for falar de física e físico-química, principalmente quando a gente for falar de instrumentos de controle de qualidade, não só instrumentos, mas como técnicas, verificação de densidade, refração, esse tipo de coisa assim. A gente vai precisar da farmacognosia quando a gente for trabalhar com extratos, os diferentes tipos de extratos vegetais que a gente tem, alcoólico, glicólico, hidroalcoólico, assim por diante, extrato seco. Legislação, obviamente, a gente precisa bastante, né? Então, a gente tem uma legislação exclusiva para a farmácia de manipulação, uma legislação bastante grande, mas que envolve todas as diferentes tipos de manipulação que a gente tem, mais precisa. Química, obviamente, porque a gente vai trabalhar com muitas vezes adição de 2, 3, 4 substâncias diferentes com comportamentos diferentes dentro de uma formulação, e a gente precisa, então, conhecer as características dessas substâncias para a gente conseguir entender se elas vão reagir entre si, se elas vão ter algum tipo de interação ou não. A gente precisa de anatomia e fisiologia, e a gente precisa de outras coisas também, que nem estão colocadas aqui, mas que são bastante importantes, como a própria farmacologia, né? A gente vai trabalhar com medicamento, né? É o preparo do medicamento, mas a gente precisa entender, né, a ação dos medicamentos dentro do organismo também, até porque quando a gente recebe uma prescrição, a primeira coisa que a gente faz é avaliar essa prescrição para verificar se não existe uma possível interação entre diferentes substâncias e a concentração, né, que o médico prescreveu para ver se de repente não está fora dos limites estabelecidos pela própria prática, né? Por exemplo, um medicamento que geralmente a média de utilização é de 50 miligramas, e o médico, sem querer, na hora de prescrever, ele coloca 500 miligramas. Então, você tem que sempre avaliar para ver se realmente ele colocou as concentrações dentro dos limites, né? E caso aconteça uma situação como essa, que de repente a média é de 50 miligramas, ele colocou 500, é sempre bom a gente entrar em contato com ele para verificar se de repente foi um descuido, ou se realmente ele quer naquela concentração, para que você, farmacêutico, decida se você vai manipular numa concentração fora dos padrões ou não, tá? Dúvidas em relação a isso? Antes de qualquer coisa, Não? Tá bom. Antes de qualquer coisa, é sempre interessante que a gente conheça um pouquinho da história, saiba, né, como que as coisas começaram a acontecer e, com o passar do tempo, começaram a se desenrolar, para a gente entender como que está uma situação hoje, né? Então, hoje a gente sabe, né, a gente vê, a gente está ali presente, participando, então a gente sabe como que as farmácias de manipulação e como que o próprio processo de manipulação funciona,
Mas como que foi no passado? Por que, por exemplo, que eu tenho uma farmácia de manipulação hoje, ou eu tenho dentro de Curitiba lá 200 farmácias de manipulação? Sempre foi assim? Eu tenho uma legislação vigente hoje, será que sempre foi assim? Por que que ela é assim? Então, a gente sempre deve conhecer o passado para entender por que que as coisas estão e são do jeito que estão e que são nos dias atuais. E para isso a gente busca um pouquinho da história. Então, a gente pode dizer que esse processo de manipulação de medicamentos, criação de formas farmacêuticas, criação de um medicamento, né, tem uma origem muito antiga. Já lá na pré-história, no período paleolítico, isso já acontecia. Então, a gente tem que se imaginar, vamos nos imaginar lá na pré-história. Então, a gente acabou de, segundo os estudos, né, passar de um grupo de, digamos assim, ancestrais do ser humano, que viviam dispersos, cada um na sua, né, cada um no seu lugar, e que começaram a se reunir em grupos, né? Então eles começaram a perceber que se eles vivessem em grupos maiores, né, do que uma pequena família, pai, mãe e filhos, mas eles, vivendo num grupo maior, eles iam ter melhores condições de sobrevivência. Então, esses diferentes humanos passaram a viver num tipo de comunidade, num tipo de tribo. E isso fez com que as coisas ficassem talvez um pouquinho mais fáceis para eles, porque imaginem uma família, pai, mãe e filhos, né? Tendo que fazer tudo para conseguir sobreviver. Buscar comida, preparar comida, proteger a família como um todo, buscar, sei lá, preparar roupa, cuidar de quem estivesse doente. Então, as pessoas responsáveis acabavam por ficar muito sobrecarregadas. E quando eles passaram a viver em grupos, cada um acabou assumindo uma função diferente. Então, algumas pessoas passaram a ser responsáveis por sair, caçar e trazer comida, outras pessoas ficaram responsáveis por coletar frutos e verduras e legumes, esse tipo de coisa, também para comida. Um grupo passou a cuidar de todas as crianças, né? Um grupo passou a cuidar da segurança e assim por diante. E dentre esses sempre tinha uma pessoa, pelo menos, ou uma, duas pessoas que ficavam responsáveis pela saúde do grupo. Então, dentro desse grupo, um ou mais se destacavam para cuidar da saúde do grupo. E, então, o que eles faziam? Eles faziam o papel de médico e de farmacêutico. Eles faziam, então, o diagnóstico de alguém que estava doente. Então, alguém do grupo estava se sentindo mal, ele ia lá fazer o diagnóstico, né? Dentro do conhecimento que eles tinham na época, óbvio, né? E fazendo o diagnóstico, ele já ia lá, pegava as plantas, pegava os minerais, pegava os produtos de origem animal e preparava o que a gente chama hoje de medicamento. Preparava um chá, preparava uma mistura de plantas amassadas para passar no corpo da pessoa e assim por diante. Então, sempre existia alguém dentro desses grupos responsáveis por esse processo de diagnóstico e produção de medicamento para a cura das doenças. E, obviamente, essas informações que essa pessoa tinha, ela tirava de algum lugar. Então, identificar um sintoma numa pessoa é fácil, ele está ali observando a pessoa, né? E ele lembra de um outro caso de uma outra pessoa que teve aquele mesmo sintoma e lembra do que foi usado como medicamento para acabar com aquele sintoma. Então, tranquilo. Então,
verificar e descobrir os sintomas é mais fácil. Como descobrir a substância para trazer a cura para esse caso? Então, da onde que eles tiravam essas informações? Claro que essas informações vinham de geração para geração, né? Sempre passando de pai para filho, ou de alguém para um novo, digamos assim, pajé, né? Que é o que a gente tinha aqui nos índios. Mas, e antes disso, como é que essas pessoas descobriam que aquela substância, aquele matinho, aquela planta poderia curar alguma coisa? Pela observação e fazendo o que a gente chama de analogia. Então, observa isso na natureza e tenta fazer a mesma coisa no indivíduo que ele está tentando curar. Então, pergunto para vocês, todo mundo aqui tem ou teve um dia cachorro? Tenho. Tem? Mais alguém tem? Ou já teve? Já tive. Já? Já. Mais alguém? Giovanni também. Então, eu pergunto para vocês que já tiveram. Vocês já viram o cachorro comendo grama? Já. Cachorro não é vegetariano, né? Por que ele come grama? Eu acho que quando ele tá com algum distúrbio intestinal, alguma coisa assim, é o que eu... Exatamente. Isso mesmo. Isso é um processo que a gente chama de um processo de percepção. Você está falando que não sabe, mas você acha porque associou isso de alguma forma, né? Então você deve ter percebido que o cachorro estava lá com diarreia, alguma coisa assim, e ele foi lá e comeu grama. E era isso que eles faziam lá na antiguidade. Para começar a utilizar uma certa substância, né? Eles prestavam atenção nos animais. Então, um animal, sei lá, o próprio cachorro, né? Que vivia ali junto com o grupo. Ia lá, estava lá com dor de barriga e tal, ia lá, comia um tipo de matinho, um tipo de grama, digamos assim. Aí, esse curandeiro, né, já ficava tipo, muito bem. Então, se alguém tiver dor de barriga, eu vou tentar usar essa grama aqui, fazer um chazinho e tal, para... obrigado, Giovanni, ele fala porque ele vomita depois. Então, para tirar, né, a diarreia em si só já é uma forma do organismo tentar expulsar alguma substância ruim que está ali dentro do intestino, né? Então, se você pode expulsar pela diarreia e, ao mesmo tempo, provoca o vômito, o organismo está agindo de duas formas diferentes para ser mais rápido ainda, né? Então, né, lá no caso do nosso grupo, lá da pré-história, eles faziam isso. Então o cachorro comeu grama quando está com dor de barriga. Então, quando alguém do meu grupo tiver alguma dor de barriga, eu vou lá dar grama para ele. Vamos ver se funciona. Às vezes funciona, às vezes não funciona, né? E isso é o que a gente chama de observação, e analogia é transferir aquela ação que o animal fez para um ser humano para ver se tem o mesmo resultado. E é assim que começaram a descobrir as diferentes formas de se utilizar o que eles tinham disponível, que era produto de origem vegetal, de origem animal e origem mineral, né? Tem uma história que é bastante interessante a respeito disso. Não sei se vocês sabem qual que é a origem do café, mas a origem do café está ligada a um processo de observação também. Alguém conhece a história? Já vi falar, já. A do pastor? Isso. Do pastor e das cabras? Isso, que as cabras... Então. Cabra que remoía os cafés. Isso. E elas jogavam fora lá e eles fizeram café. Mais ou menos. Então, a história, assim, mais de uma forma mais geral, é que o pastor, né, tinha um pastor lá que
ele levava as cabras para pastar num determinado pasto lá, e ele sempre estava de olho, né, para ver se elas não se perdiam, e assim por diante. E ele percebia que lá elas pastavam tranquilamente, de repente, quando elas comiam uma frutinha específica lá, que depois foram descobrir que era o pé de café, né, elas comiam aquela frutinha e começavam a ficar bem doidas, assim, começavam a pular e correr, e não sei o quê. E ele começou a perceber isso e começou a ver isso acontecer várias vezes. Estavam lá tranquilas, de repente, elas comiam aquela plantinha e ficavam bem espertas, bem agitadas. Aí ele imaginou que se ele utilizasse aquela fruta, ele ia ter também o mesmo efeito. De repente, um dia que ele tivesse um pouco mais cansado, indisposto, se ele comesse aquela frutinha, ele ia, então, também ficar mais agitado, mais esperto e tudo mais. Dito e feito, né? Agora, se ele pegou, aí a Cida que vai me ajudar. Se ele pegou a frutinha e comeu a frutinha, ou se ele pegou a frutinha, a semente que saiu lá no cocô da cabra e fez um café, daí eu já não sei. Como é que você sabe essa história, Cida? Ih, tá com vergonha de falar. Bom, enfim, o café passou a ser usado dessa forma, por um processo de analogia, então. Ver o animal utilizando a planta e depois tentando utilizar também para ver se tinha o mesmo resultado. Vamos para frente, então. Então, na pré-história era isso que acontecia. Se a gente passar um pouquinho mais para frente no tempo, a gente vai chegar ali na Mesopotâmia e a gente vai ver que esse processo, né, de utilização de recursos que existiam na natureza já tinha passado por um grau um pouquinho mais elevado. Então, lá na antiga Mesopotâmia, descobriram uma tabuinha de argila, onde nessa tabuinha alguém escreveu algumas receitas, né, medicinais para tratar algumas doenças. Então, por sorte, essa tabuinha de argila conseguiram resgatar, ela não se perdeu no tempo, né? Isso mostrou que o processo de busca de substâncias diferentes para utilizar para tratamentos de doenças tinha já melhorado um pouco mais. Então, já existia algumas informações a mais. Então, eles já tinham mais recursos na época da Mesopotâmia. Quando a gente passa para o Egito, tem um documento que é um papiro, que é um tipo de papel que foi descoberto e ele ficou bem famoso e é chamado de papiro de Ebers. Nesse documento, conseguiram traduzir esse documento, né? E esse documento é bastante importante, porque ele mostra que eles já tinham conhecimento de pelo menos 700 substâncias medicinais, e essas 700 substâncias eram utilizadas para preparo de pelo menos 800 fórmulas. Então, a gente percebe que já teve um aumento, né, no grau de conhecimento desse povo, né, dos egípcios antigos, porque já tem uma gama maior de substâncias medicinais sendo utilizadas. Óbvio que a maior parte das substâncias que eram utilizadas naquela época, hoje em dia, não são mais, né? Mas elas foram base para desenvolvimento de novas substâncias e novos medicamentos que a gente tem hoje. Exemplos: os egípcios, então, preparavam medicamentos utilizando sais de chumbo. Hoje a gente sabe que o chumbo é tóxico, né? Mas naquela época eles não sabiam, e eles utilizavam um medicamento pensando nos efeitos benéficos do chumbo, sem saber que ele poderia trazer efeitos maléficos também. Cobre também é a mesma coisa.
E preparavam também ungüentos feitos com gordura de animais como hipopótamo, crocodilo, cobra. Unguento é um tipo de forma farmacêutico muito parecido com a pomada, que a base realmente é algum tipo de gordura, que pode ser de origem animal, né, ou de origem sintética. Não é uma forma farmacêutica que a gente utiliza mais nos dias de hoje. Existe um outro produto, mas naquela época era o que eles tinham, né? Gordura de vários animais, hipopótamo, crocodilo e cobra. Por que esses animais? Porque eram os animais que eles tinham mais próximos ali, né? Então, hipopótamo, crocodilo e as cobras que estão no mundo inteiro, né? Eram os animais que eles tinham mais acesso e, então, eles utilizavam a gordura desses animais. Se a gente pular um pouquinho mais para frente, a gente vai para a civilização grega, né? Onde a gente tem como uma das principais informações o Hipócrates, né? A existência do Hipócrates, que foi bastante importante para a medicina, tanto que ele é considerado o pai da medicina. E por que é importante? Porque ele era um médico que gostava muito de estudar e, como estudioso, ele acabou colocando as informações que ele coletou durante a vida dele inteira em 53 livros. Esses 53 livros, então, tratam de doenças e formas de tratamento ou cura, né, dessas doenças. Então, imagine, 53 livros, tem muita informação ali dentro. E isso foi também um avanço muito grande para a área de medicina e para a área de farmácia, porque ele associava, então, as doenças com os medicamentos que poderiam ser utilizados. Deixando claro que até então, quem fazia o diagnóstico era quem determinava qual que era o tratamento e preparava os medicamentos. Então, o médico tinha essa função, determinar qual é o diagnóstico, qual que é a doença da pessoa, descobrir a doença da pessoa, ver qual que é o melhor tratamento para ele, e se for um tratamento com medicamento, preparar o medicamento. Então, tudo estava concentrado no médico. E na Grécia começou um processo de diferenciação entre o médico e aquela pessoa que preparava medicamentos. Por quê? Porque os médicos da época achavam que a função principal deles era a função de diagnosticar e determinar o tratamento. Fazer medicamento, eles achavam que já era um trabalho que não tinha tanta importância assim. Então, eles começaram a terceirizar, vamos dizer assim, o preparo dos medicamentos para algum auxiliar, que, na verdade, acabou, né, fazendo o papel que a gente tem hoje como o papel do farmacêutico. Então, começou um processo de diferenciação entre o médico e o farmacêutico. Médico chamado de iatroi, né, e o preparador de medicamentos de farmacopeia. No futuro, essas duas profissões iam e acabaram por se separar completamente, né? E aqui foi o primeiro passo para isso acontecer. No Império Romano. O Império Romano, vocês têm que lembrar que foi um império bastante, né, que teve uma importância bastante grande na história. Eles começaram, obviamente, na Itália, né, ali em Roma e arredores, e esse império começou a expandir. O principal foco do Império Romano era aumentar o seu território. Então, eles tinham como função principal batalhar com diferentes territórios para conquistar aqueles territórios e anexar ao Império Romano. Então, o Império Romano começou com um determinado tamanho ali na Itália, tal, e com o passar dos anos eles foram se estendendo. Os romanos foram conquistando cada vez mais territórios e assim por diante. Então, eles começaram a estender o Império para a Ásia, para o Oriente Médio e tudo mais. E em cada lugar
que eles conquistavam, né, a população daquele lugar, daquele território, passava a ser escrava. Então, escravizavam todo mundo. Só que o Império Romano tinha algumas coisas que não sei se foi feito por de forma pensada ou foi feito de uma forma não tão pensada assim, mas que veio a trazer um avanço bastante grande. Então, cada território que eles conquistavam, eles transformavam todo mundo em escravo. E no meio dessa população, eles iam descobrindo quem eram os profissionais que, vamos chamar aqui de médicos, né? Mas os profissionais que eram os responsáveis por diagnóstico e tratamento da população. Pegavam esses médicos, que eram escravos, continuavam escravos, e levavam todos para Roma. Então, eles começaram a levar médicos de todos os territórios que eles conquistavam, levavam para Roma. Por quê? Porque lá em Roma, eles começaram a criar um centro médico, criaram vários hospitais, tudo mais, e centralizaram, então, esses hospitais com o intuito de trazer os melhores cuidados, melhores tratamentos para os soldados que estavam lá nas frentes de batalha. Então, o soldado estava lá numa conquista de um novo território, né? Ele se feria, ele era levado para Roma para que ele fosse tratado pelos melhores médicos. E por que Roma fazia isso? Porque eles gostavam dos soldados? Porque eles achavam que os soldados eram legais? Não, porque eles queriam que os soldados se recuperassem o quanto antes para poder voltar a batalhar lá naqueles territórios onde eles estavam tentando conquistar. Então, dessa forma, eles pegavam todos os médicos de todos os locais onde eles conquistavam e levavam para Roma. Continuavam sendo escravos, porém, tinham essa função como escravos, mas tinham essa função específica de tratar os soldados que vinham feridos das batalhas. E dessa forma, por isso que os escravos exerciam a medicina e preparavam medicamentos, porque eles eram médicos, tá? Isso foi uma coisa boa também, por um outro lado, para a questão da medicina como um todo. Por quê? Porque vindo diferentes médicos de diferentes locais, eles começaram a trazer informações, né, de tratamento de doenças, né, começaram a juntar as informações de todos os médicos e fizeram com que essa junção de todas as informações melhorasse e aumentasse o repertório de todos os médicos que estavam ali. Então, um médico conversava com o outro, contava casos, como é que ele fazia para tratar certas coisas, e as informações iam passando, e de uma certa forma isso fez com que ocorresse uma melhoria geral, né, no conhecimento dos médicos em relação a doenças e a tratamentos. Ainda no Império Romano, a gente tem o Galeno, que é um médico que nasceu lá em Pérgamo, e que era médico, porém, ele gostava muito da área de medicamentos. Então, ele escreveu livros, né, falando de lá 450 fármacos. Ele passou a vida dele toda trabalhando mais voltado para os medicamentos do que para as doenças e ao diagnóstico, né? E por isso, mesmo sendo médico, ele foi considerado o pai da farmácia. Então, a pessoa que é o pai da nossa profissão é o Galeno, né, que é médico. Mas é mais farmacêutico do que médico. Foi, né, mais farmacêutico do que médico. E em homenagem a ele, a gente tem, então, a denominação de uma farmácia. A farmácia de manipulação, ela pode ser chamada também de farmácia magistral, pode ser chamada de farmácia galênica, né, que é em relação, tá ligada com o nome do Galeno.
Indo para o mundo árabe, a gente vai ter uma surpresa, porque nessa época toda da história, imaginava-se que o centro de tudo era a Europa, né? A Europa era onde tudo acontecia, e o mundo árabe ficava um pouco de lado. Mas eles tiveram um desenvolvimento bastante grande na área de medicamentos. Primeiro que foi o primeiro lugar onde ocorreu definitivamente a divisão entre o médico e o farmacêutico. Oficialmente passou-se a ter o médico, que era responsável por diagnóstico, e o farmacêutico responsável pelo preparo de medicamento. Isso oficialmente, né? Eles estudavam medicina, e dentro da medicina tinha algumas cadeiras que eram responsáveis por preparar esses médicos a preparar medicamentos. Continuavam sendo médicos, sim, mas o médico que diagnostica e o médico que prepara os medicamentos. Com o passar do tempo, isso foi se alterando um pouco. Esse que preparava os medicamentos, né? Ele tinha uma formação acadêmica e tinha uma denominação. A denominação dada para ele, ao invés de farmacêutico, né? Lá no mundo árabe, ele era denominado com uma palavra árabe. Essa palavra árabe é saia de lá. Então, os farmacêuticos lá se chamavam saia de lá. E os farmacêuticos, então, se especializavam em preparar os medicamentos, né? E, com o passar do tempo, eles começaram a não só preparar o medicamento lá num fundo de quintal, né? Mas eles começaram a preparar medicamentos e colocar isso para vender. Então, eles criaram estabelecimentos onde eles vendiam ervas, vendiam produtos de origem animal e preparavam medicamentos. Então, eles já não dependiam totalmente daquele médico que fazia o diagnóstico, porque eles podiam vender ervas, podiam, então, indicar as ervas para determinadas doenças, produtos de origem animal para determinadas doenças, e, ao mesmo tempo, eles podiam preparar formulações que os médicos indicavam, né? Então, basicamente, abriu-se a farmácia que a gente, que é a precursora do que a gente conhece hoje. E ali também começou a aparecer aquele profissional que não tinha preparação científica, ou tinha pouca preparação científica, e que começou a abrir estabelecimentos também concorrendo com os chamados farmacêuticos. Então, é mais ou menos o que a gente tem hoje aqui. Tem a farmácia do farmacêutico e a farmácia do leigo, né? Então, todos podem ser proprietários, com a diferença que a gente teve isso... A gente tem isso aqui desde 1973. Antes disso, isso não acontecia no Brasil. Mas lá no mundo árabe já acontecia há milhares de anos. Falando em Brasil, pulando aqui para o Brasil, então, antes do descobrimento do país, a vinda dos invasores, né? O que a gente tinha aqui? A gente tinha os índios, e os índios viviam em grupos, né? E eles tinham a mesma, digamos assim, o mesmo comportamento daqueles grupos que a gente viu lá atrás na pré-história. Então, os grupos se reuniam e cada um tinha lá sua função diferente. E dentro dessas diferentes funções, tinha o pajé, que fazia o papel de médico e de farmacêutico ao mesmo tempo. Então, figura central dentro de cada uma das tribos, ele é o responsável por diagnóstico de doenças e preparo de poções e medicamentos, na verdade, remédios, na verdade, para cura dos doentes.
Então, os processos, né, de cura estavam ligados muitas vezes à utilização dos recursos que eles tinham na mata, então, plantas, produtos de origem animal, produtos de origem mineral, e mais algumas coisas ligadas então, à religiosidade, como cantos e rezas e tudo mais. Aí, com a vinda dos invasores, né, o que aconteceu? Todas as doenças que estavam incubadas nesses invasores, né, que já eram imunes a muitas delas, eles acabaram trazendo para o Brasil. Os índios que nunca tinham tido contato com essas doenças acabaram, né, não tinham imunidade para isso, não tinham defesa para isso, uma boa parte acabou morrendo. Então, a vinda desses invasores fez com que a nossa população indígena já de começo assim fosse quase exterminada. Obviamente, né, que naquela época não tinha preocupação sanitária nenhuma. Não tinha, por exemplo, vai vir uma caravela de portugueses para descer no Brasil. Então vamos primeiro ver a temperatura, ver se ele não está com nenhum sintoma de nada, não sei o quê. Como a gente está vendo hoje, né? Não tinha essa preocupação de forma alguma. Então, simplesmente eles vinham e carregavam com eles as diferentes doenças e transmitiam isso para os índios. E nisso, os índios acabaram quase sendo exterminados. Junto com esses invasores, sempre vinha um grupo de religiosos que tinha uma função bem específica. E tanto nas invasões portuguesas quanto nas invasões espanholas, isso era constante. A Igreja Católica dominava Portugal e dominava a Espanha, né? E o que eles faziam? Então, cada lugar que eles invadiam, eles tentavam não, eles convertiam os moradores locais em católicos. Então, os índios que eram politeístas, tal, tinham lá vários deuses diferentes, acreditavam em vários deuses diferentes, eram forçados a se transformar em católicos. Isso em qualquer lugar. E aqui no Brasil a gente teve um caso bastante importante, que foi o José de Anchieta, que ele veio, entrou um pouco para dentro do Brasil e se instalou no lugar que hoje a gente chama de São Paulo, né? E ele se instalou ali, e sempre que eles se instalavam em algum lugar, esses religiosos, eles começavam a construção de uma igreja e um seminário. Né? Esse seminário era para que esses religiosos morassem nesses seminários, né? Então, sempre isso acontecia. E aconteceu a mesma coisa em São Paulo. José de Anchieta, né, veio junto, ele era um dos responsáveis. Construíram uma igreja, construíram um seminário, catequizaram todos os índios, né, transformaram todos os índios em católicos, e com o passar do tempo eles foram perdendo essa função de catequizadores, porque quem tinha que fazer. E nisso o tempo vai passando, e ao redor dessa igreja, ao redor desse seminário, começa a crescer uma cidade. Se for pensar nos bandeirantes que estavam indo para o interior do país e tudo mais, São Paulo era um local de passagem. Então, muita gente passava por ali, e muita gente viu oportunidade nisso, né, de criar, de repente, um comércio para abastecer esse pessoal que estava de passagem, assim por diante. E aí a cidade começou a crescer, as pessoas foram se instalando ali ao redor da igreja, e foi começando a crescer São Paulo. Nisso, os religiosos já não tinham mais esse trabalho de catequizar, porque já tinham catequizado, mas eles estavam ali, né, para rezar a sua missa, né, para afirmar o catolicismo, para que ninguém esquecesse que eles tinham que ser católicos e assim por diante. E o tempo foi passando, e as famílias foram crescendo, e as crianças foram aparecendo, e de repente, entre aspas, né,
mas os religiosos perceberam que talvez aquelas crianças que estavam ali, além de ser catequizadas, elas precisavam de algo mais, elas precisavam ser educadas. Então, eles transformaram o seminário em colégio e começaram, então, a dar educação para essas crianças. Com o passar do tempo, né, mais e mais crianças apareceram, e vocês sabem, né, que criança se machuca, criança fica doente, como qualquer pessoa, e eles eram responsáveis por essas crianças enquanto elas estavam dentro desses colégios. Então, eles já tinham lá uma farmacinha, né, com medicamentos que eles traziam de Portugal, tinham lá um armarinho, onde eles tinham medicamentos para tratar de alguma doença que algum dos religiosos tivesse, né? E, de repente, tiveram que começar a usar esses medicamentos para tratar as crianças também. Então, aumentaram os pedidos de medicamentos vindo de Portugal, né, para conseguir, além de agora tratar os religiosos, também tratar essas crianças quando elas tivessem necessidade. Então, aumentaram o estoque de medicamentos, ao invés de ser um armarinho, passou a ser um armário maior, uma parede inteira de medicamentos. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a perceber, né, as pessoas que moravam ali ao redor começaram a perceber que os religiosos tinham medicamentos para se tratar e tratar as crianças, e muitas vezes, quando essas pessoas ficavam doentes, eles iam lá e pediam ajuda para os religiosos. E os religiosos começaram a atender essas pessoas também. Então, eles mandaram trazer mais medicamento, né, ter um estoque maior de medicamentos dentro desses colégios e começaram a atender a população também. Então, veio tanto medicamento que esse espaço passou a ser um espaço grande, uma sala grande de armazenamento de medicamentos e de distribuição também. Então, basicamente, eles abriram a primeira farmácia do Brasil nesse formato, criando, então, um ambiente cheio de medicamentos e distribuindo para a população. E isso aconteceu em São Paulo e, ao mesmo tempo, aconteceu num outro colégio na Bahia, basicamente ao mesmo tempo. Então, as primeiras farmácias que a gente tem no país estão ligadas com os religiosos, eles que acabaram por abrir essas farmácias para atender a população. Passou-se o tempo, mais para o interior já tinha gente morando, gente, então, lá nas suas terras, cultivando terras e tudo mais, e existiam, então, algumas pessoas que se abasteciam de vários produtos, não só medicamentos, mas medicamentos, utensílios de cozinha, utensílios para agricultura, um pouco de tudo, vendedores, na verdade, que se abasteciam de um monte de coisa e iam lá para o interior para vender essas coisas, porque as pessoas que moravam no interior não tinham acesso. Então, eles levavam medicamentos, eles levavam panelas, levavam comida, né, diferentes comidas que as pessoas não conseguiam produzir na terra, né, levavam equipamentos de agricultura e assim por diante, os chamados mascates, né, e eles foram chamados de os primeiros boticários do Brasil. Por quê? Porque eles acabavam levando medicamentos e acabavam muitas vezes indicando os medicamentos até pelo próprio conhecimento que eles iam adquirindo, eles começavam então a indicar medicamentos para as diversas doenças que aconteciam lá no meio do nosso país. Finalmente, né, vem aquele grande evento que a família real portuguesa levou um corridão, né, do rei da França, que na época era o Napoleão. Napoleão falou que ia invadir Portugal e que se ele encontrasse alguém da família real lá e da realeza e da corte, ele ia mandar matar todo mundo. Então eles vieram fugidos, a família real veio fugida para o Brasil e
Do dia para a noite, eles se meteram dentro de um navio e vieram com o que eles conseguiram carregar, né? E chegaram aqui no Rio de Janeiro, se instalaram aqui. Se fosse só a família real, tudo bem, né? Pai, mãe, filho, parentes, né? Mas junto com a família real veio toda a corte fugindo de Portugal. Então vieram milhares de pessoas que não tinham função nenhuma. Essa corte não era nada mais, nada menos do que o que eles chamavam de como é que eu posso falar? Não me lembro a palavra, mas pessoas com certas posses, né, que ficavam ali no entorno da realeza. Verdadeiros chupins, na verdade, né, que não trabalhavam muito, não tinham dinheiro, né, sabe lá Deus de onde que vinha esse dinheiro, mas que ficavam ali puxando o saco da realeza. E quando a realeza veio toda essa gente junto. Chegaram aqui, né, temperatura completamente diferente, aquele calor do Rio de Janeiro, eles começaram a criar confusão aqui no país. E o rei, meio que para ver se conseguia apaziguar essa gente, para elas pararem de incomodar, ele começou a distribuir título para todo mundo. Então você agora vai ser um barão, então você, como barão, vai ganhar o título de barão, vou te dar umas terras, você vai lá e vai cultivar as terras. Você vai ser outro título qualquer, um conde, e vou te dar lá um condado, você vai cultivar as terras lá também no seu condado. E dentre esses títulos, ele pegou algumas pessoas e falou assim, toma aqui, agora você tem um título de boticário, tá? Então, a partir de agora, você vai abrir um estabelecimento, uma botica, vai preparar medicamento e, por favor, para de incomodar. Basicamente foi isso que aconteceu. Ou seja, alguns daqueles chupins foram obrigados a trabalhar, né? E alguns deles foram trabalhar como boticários. Ou seja, sem formação nenhuma, não tinham o mínimo conhecimento de nada e foram jogados ali para trabalhar como boticários. Abriram, então, as suas boticas e começaram a trabalhar, começaram a produzir medicamentos. Agora, vocês imaginem a pessoa sem ter conhecimento nenhum resolver assumir alguma coisa que não tinha nem uma botica, né, uma farmácia, para se espelhar, para utilizar aquilo como uma base para construir, para trabalhar na sua farmácia. Então, uma coisa... Foi bastante... E, em 1744, a gente já tinha um órgão governamental que fazia o serviço que hoje a Vigilância Sanitária faz, que teve que criar um documento, um regimento, que ficou conhecido como Regimento de 1744, que exigia, né, dentro desse documento, que toda botica tivesse pelo menos balança e peso, livro de registro e qualidade de matéria-prima. Então, a gente fica imaginando assim, hoje, na farmácia de manipulação, tudo que a gente faz, a gente tem que pesar, é obrigado a pesar, né? Algumas coisas a gente mede volume, mas uma boa parte é pesado. Como que naquela época eles preparavam os medicamentos, então, se não tinham nem balança? Se o regimento exigia isso, é porque provavelmente eles fizeram uma fiscalização nas boticas e verificaram que as boticas não tinham balança. Então, como será que eles faziam? Tipo, de colherada? Eu vou fazer um medicamento tal lá, uma colher disso, uma colher daquilo. Não tem o mínimo sentido, né? Mas provavelmente era isso que acontecia. Então, esse regimento veio tentar trazer um pouco de ordem na coisa como um todo. Então, dá para ver que a nossa profissão começou bem errada no país, né? Aí, pulando já para o século XX, que eu já vou terminar a aula, tá? Não se preocupem. O farmacêutico, né? Daí com formação, a gente já tinha universidades aqui que formavam os farmacêuticos, tudo mais. O farmacêutico passou a ser imprescindível nas farmácias, as chamadas boticas, né? E nas farmácias hospitalares também, porque
não existia produção industrial de medicamentos. Então, quem produzia medicamento era o farmacêutico, ou na sua botica, ou lá no hospital, como responsável por produção de medicamentos. E isso foi por muito tempo, né, fazendo com que a nossa profissão fosse extremamente valorizada. Imagina um hospital que não tem um farmacêutico, simplesmente o hospital para, porque não tem uma outra pessoa que consiga preparar um medicamento. Só o farmacêutico é responsável por isso e tem capacidade para isso, né? Então, isso fez com que a nossa profissão fosse bastante valorizada. Até a década de 30, mais especificamente na década de 40, no meio da Segunda Guerra Mundial e logo depois da Segunda Guerra Mundial, que a indústria farmacêutica se desenvolveu. Então, a gente tinha algumas pequenas indústrias farmacêuticas aqui, mas eram indústrias, assim, muito pequenas, tipo aquela que fazia emulsão de Scott, mas que não interferia, né? O que a gente tinha aqui de produção industrial não interferia tanto no trabalho do farmacêutico que manipulava os medicamentos. Aí, Segunda Guerra Mundial, vem as grandes indústrias do mundo inteiro para cá, para realmente derrubar as boticas, para que as boticas fechassem, porque eles vêm com o intuito de vender o medicamento industrializado, né, a um preço menor. Então, eles começam passando uma rasteira nas boticas, trazendo o medicamento industrializado a preço menor e espalhando pela população que o medicamento industrializado era melhor, porque como ele era feito em série, ele ia ser sempre igual, sem diferença nenhuma. E falavam, né, que o medicamento produzido pelo boticário poderia ter diferença, porque ele fazia 1 a 1 e ele podia errar na hora de fazer e ter concentrações diferentes e nunca conseguir fazer o mesmo medicamento, que é uma mentira bastante grande, né? E aí os hospitais que empregavam bastante farmacêuticos também os administradores começaram a perceber o seguinte: para que eu vou pagar um farmacêutico para produzir medicamentos se eu não vou mais produzir medicamento? Eu vou comprar pronto, que sai mais barato e que tem mais qualidade. E com o valor que eu pago para um farmacêutico, eu consigo ter 3 técnicos para pegar o medicamento no armário e ir lá distribuir nas enfermarias. Assim, as farmácias de manipulação basicamente chegaram num limite assim, mínimo. Muitas fecharam. Aí, para fechar mesmo a tampa do caixão, em 1973, surgiu uma lei, 5991, que dizia o seguinte: a farmácia não é mais de propriedade exclusiva do farmacêutico, ou a botica, né? Porque até então só podia ser dono de farmácia quem fosse farmacêutico. E em 1973 surge essa lei, né? Obviamente, quem colocou essa lei para ser aprovada deve ter recebido muito dinheiro pela indústria farmacêutica, né? Para que a farmácia deixasse de ser, então, de propriedade exclusiva do farmacêutico e ela poderia, a partir desse momento, ser de propriedade de um leigo, desde que tivesse um farmacêutico contratado. E isso fez com que farmácia de manipulação desaparecesse, praticamente, e as farmácias de leigos começassem a aparecer. Nisso, tem toda uma história aí por trás dos farmacêuticos que desistiram da profissão, praticamente, né? Eles deixaram de se formar para serem farmacêuticos responsáveis por farmácias e passaram, então, a se formar para serem farmacêuticos bioquímicos, para trabalhar em laboratório. Então, todo mundo que se formava queria trabalhar em laboratório e não se via mais trabalhando em farmácia de dispensação, tanto que a gente teve aí um tempo que não existia farmacêutico nas farmácias. Existia um sistema que a gente chama de
assinar a farmácia. Então, ele ganhava lá um determinado valor para só assinar como responsável técnico, mas nunca comparecia na farmácia. Mas isso é uma outra história que leva aí umas 3 aulas para a gente contar. E, então, desapareceu farmácia de manipulação e farmacêutico em farmácia de dispensação era só para assinar mesmo. E, em 1977, um grupo de estudantes aqui da Universidade Federal do Paraná resolveu, né, assim que eles se formaram, resolveu, e todo mundo está se formando para ir trabalhar em laboratório, para ser bioquímico. Ah, mas nós não queremos, nós queremos fazer alguma coisa diferente. Vamos montar uma farmácia de manipulação? Vamos. Todo mundo falando, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Não tem médico que prescreva para manipular, não tem interesse da população, mas eles fizeram um trabalho tão legal, esse grupo fez um trabalho tão interessante, que eles foram fazer visitação médica, começaram a mostrar para os médicos que eles teriam vantagens, né, na produção de medicamentos em relação ao medicamento industrializado e tudo mais, que eles conseguiram montar uma farmácia de manipulação chamada Boticário. Essa farmácia existia ali na Saldanha Marinho. Aí o que aconteceu? Eles começaram a crescer, os médicos acreditaram, né, começaram a mandar receita, tudo mais. Nos anos seguintes, farmacêuticos que se formavam viam o Boticário crescendo e resolveram fazer a mesma coisa, e nisso a gente teve um aumento bem significativo das farmácias de manipulação aqui em Curitiba, e outros locais começaram a ver o que estava acontecendo aqui em Curitiba, e outros farmacêuticos de outros locais começaram a montar suas próprias farmácias de manipulação. Isso fez, então, com que uma ideia que surgiu aqui em Curitiba, né, se espalhasse pelo Brasil inteiro, e hoje a gente tem aí milhares de farmácias de manipulação, graças a esse grupo que resolveu inovar, entre aspas, né, porque é uma coisa que já existia, simplesmente resolveu reativar algo que tinha sido deixado de lado, e hoje a gente tem milhares de farmácias de manipulação trabalhando com regras bastante rígidas, porque esse grupo resolveu inovar. Bom, basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Se estendeu um pouquinho a aula, mas eu acho importante que vocês entendam todo esse funcionamento, né, para que vocês, então, vejam o que a gente tem aí nos dias de hoje. Ficou claro isso, gente? Alguma dúvida, alguma coisa? Tudo suci? Beleza, então. Então, tem uma atividadezinha para vocês fazerem, tá? Não esqueçam que ela é a atividade que vai trazer as presenças para vocês, tá? E semana que vem a gente continua, beleza? Um bom final de semana para vocês e até semana que vem, então. Até, professor. Obrigada. Até. Obrigada, até, professor. Até.